sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Larissa e se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu te convido a vir aqui embaixo, se inscrever no canal, porque eu posto vídeos novos todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Bem, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que vocês têm me pedido bastante, que é o custo de vida aqui no Canadá. Teve muita gente que tava me mandando mensagem no privado, me mandando mensagem lá no Instagram, perguntando quanto custa morar aqui no Canadá, então eu resolvi fazer esse vídeo pra tirar as dúvidas de vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, quiserem mais conteúdos desse tipo, não se esqueça de deixar um joinha pra mim e um comentário aqui embaixo falando sobre o que vocês querem ver, tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo! Bem, eu quero começar esse vídeo já contando pra vocês que esses preços aqui é com base na minha experiência morando aqui no Canadá. Lembrando que eu moro numa cidade do interior, mas eu também pesquisei bastante pra falar pra vocês como seria a vida se vocês morassem numa cidade maior. Eu vou falar o preço do salário mínimo e também o preço de cada conta, e daí no final a gente vai ver quanto que dá e se sobra algum dinheirinho no final do mês. Bem, aqui no Canadá, o salário mínimo é de 14 dólares a hora. É bem diferente do Brasil, porque eu sei que no Brasil o salário mínimo é dado por mês, mas aqui não, aqui o salário mínimo é dado por hora, então depende muito da quantidade de hora que você trabalha. Pro nosso caso aqui, eu vou pegar uma pessoa que trabalha full time, que seria 40 horas semanais. Vamos lá então, vamos fazer essa conta. Você ganha 14 dólares por hora, você trabalha 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Então a pessoa que vai vir aqui pro Canadá trabalhar em período integral, ela vai receber 2.240 dólares. Vamos então agora pros gastos. Primeiro tópico é moradia. Se você tá se mudando do Brasil aqui pro Canadá, você provavelmente vai ter que alugar uma casa. O mais barato pra você alugar é um basement, que é o quê? É um porão. Já tem vídeo aqui no canal pra você que não conhece, não sabe como que é, se vocês quiserem assistir. É só vocês irem pra esse vídeo depois que vocês terminarem de assistir esse. E a outra dica que eu te dou é você alugar um porão numa cidade pequena. Aqui onde eu moro, que é Alliston, a média do preço pra se alugar um porão mensalmente é entre 1.000 e 1.200 dólares. Eu não aconselho vocês a morarem em Toronto, porque Toronto é muito caro, gente. O preço do aluguel lá, tipo, o mínimo já é 2.000 dólares, então é quase seu salário inteiro. Muitas pessoas, até canadense mesmo, que ganham bastante dinheiro, eles preferem morar numa cidade do interior e ir fazer a viagem até Toronto do que morar em Toronto, porque é uma cidade muito cara. Então aqui pro nosso caso, como eu falei que o aluguel varia entre 1.000 e 1.200, vamos falar aí que o aluguel seria 1.100 dólares. Se você alugar uma casa aqui, você também vai ter que ter em mente que vai ter que comprar os móveis. A cozinha vem mobiliada, tá? Ela já vem com todos os eletrodomésticos, mas você vai ter que comprar cama, sofá, mesa e essas coisas. Pelo menos na maioria das casas. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como mobiliar a sua casa por menos de 500 dólares, então se você estiver interessado, é só você ir lá assistir. Esses próximos preços que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz com base na minha casa. Lembrando que aqui moram 3 pessoas. Moram eu e meu marido aqui no basement e minha sogra lá em cima. Então a conta de luz, de água, de gás, ela é combinada. Então todas essas contas que eu vou falar pra vocês, elas são pra 3 pessoas. Esse daqui é pra você ter uma ideia mais ou menos de quanto ficaria a conta aí no mensal, mas varia de casa pra casa. A energia elétrica que a gente paga aqui na nossa casa é de 75 dólares. Eu não sei, gente, se isso daí é muito caro, barato ou se é o normal aqui do Canadá. Eu sei que aqui embaixo na nossa casa a gente quase não usa luz, gente. A gente fica no escuro o dia inteiro porque o Brian gosta de estar no escuro. A minha sogra que usa mais a luz lá, mas a gente também fica com a televisão ligada o dia inteiro e ventilador e tal. Então eu não sei se esse preço tá muito normalizado assim, não. Depende de casa pra casa. Nós pagamos também em média 68 dólares mensais com gás. Pra você que não sabe, aqui no Canadá a gente usa o gás pra esquentar a casa, tá? E também para esquentar a água do chuveiro e a água das torneiras, porque aqui todas as torneiras têm água quente e água fria. Agora, como nós estamos no verão, nós não estamos usando o aquecedor, porque tá quente, né? A gente usa o ar-condicionado. Então, o preço do gás vai depender muito da quantidade que você usa. Se você sente muito frio no inverno, você vai colocar a temperatura mais quente, daí você vai gastar mais gás. Mas também tem esse equilíbrio, né? Porque no verão você não usa o gás, então acho que dá pra dar uma equilibrada boa. Mas na maioria das vezes aqui a gente fez uma média, eu e minha sogra, e deu 68 dólares por mês. O próximo custo que a gente tem aqui é a água. Nessa casa, com 3 pessoas, nós gastamos mensalmente 70 dólares em água, sendo que a gente paga 30 dólares com um tanque. A gente tem um tanque que fica aqui no porão, que é onde a água é armazenada para ser esquentada para sair na torneira. Esse tanque você aluga, então você tem que pagar o preço da água. A gente paga então 40 dólares na água que a gente gasta e 30 dólares só do tanque, só para ter o tanque na sua casa para poder esquentar a água. Se você gasta muita água, esse preço também
também vai variar, né? Vai aumentar, mas o preço do tanque é fixo, $30 mensais. Uma coisa muito importante que não pode faltar aqui em casa é a internet. E a gente fez um plano de $68. Porém, isso varia muito, depende muito da velocidade que você quer. Se você quiser uma velocidade mais baixa do que a nossa, o preço vai ser mais baixo, e se você quiser uma velocidade mais alta do que a nossa, o preço vai ser mais alto. Então varia muito aí da cidade que você tá, do plano que você consegue. Outro gasto é o plano de celular. Aqui no Canadá você tem a opção de fazer um plano pro seu celular, que é o plano de internet, mais telefonia e também SMS, que você pode mandar para qualquer número, quantas vezes você quiser, que é ilimitado. E também tem o plano onde você tem a telefonia, mais os dados móveis do celular e também o celular. Você pode comprar um celular com a companhia telefônica que você quiser. E aí, mensalmente, você paga o preço do plano, mais uma taxa do celular que você comprou. E aí você paga essa taxa até você quitar o seu celular. O preço do plano de celular também varia muito dependendo da quantidade de internet que você quer colocar. O plano de celular aqui no Canadá é bem mais caro do que lá no Brasil. Lá no Brasil tinha uns planos bem mais baratos, mas o mais barato que a gente conseguiu aqui foi de $50. Então, se você vier pra cá, você pode conseguir fazer um plano aí pro seu celular de $50. Só que se você vier aí com um parceiro, vão ser $50 seu e $50 dele. Então, vão ser no final das contas $100 aí pro plano de celular. Outra coisa muito importante também que eu tenho certeza que vai querer adquirir quando você vier aqui pro Canadá vai ser o Netflix. Aqui a televisão aberta não tem muita coisa interessante, pelo que eu saiba, tá? Porque eu nunca nem assisti. Aí você tem a opção de pagar pela TV a cabo ou de pagar Netflix. A maioria das pessoas opta por pagar o Netflix porque tem muito mais coisa legal pra assistir. E o preço da Netflix aqui mensal é de $10. Gente, como eu já falei pra vocês, eu moro aqui numa cidadezinha bem do interior do Canadá. E essa cidade é tão pequena que não tem ônibus. Aqui não tem nenhum transporte público. Então, se você precisar se locomover, você precisa ter um carro. Eu não sei quanto custa um carro, tá? Eu acho que o carro varia muito de preço, então eu não quis trazer esse tópico aqui. Porém, se você vier morar aqui em Alliston, você vai precisar comprar um carro. Não sei quanto vai custar, mas eu sei que se você tiver um carro, você precisa, é obrigatório ter um seguro. E esse seguro, ele custa entre $100 a $150. Vamos aí dizer que o seguro do carro seja $125. Tá, você tá com o seu carro aí, mas você precisa do que pra ele andar? De gasolina. Aqui no Canadá, a gasolina é bem barata. Custa $1 por litro. Como o Brandon trabalha de casa, a gente não usa muito carro. Então eu não tinha muita noção de quanto que se gasta mensalmente, né, pra poder se locomover aí, pra você ir pro seu serviço de carro. Então eu perguntei pra minha sogra. A minha sogra falou que ela gasta por semana $50. Então seria por mês uns $200. A minha sogra, ela trabalha aqui na cidade que a gente mora, mas ela também gosta de bater uma perninha ali nas cidades vizinhas. Mas pra você saber mais ou menos quanto que você vai gastar de gasolina, é só você ver aí quantos quilômetros aí é da sua casa até o local que você trabalha e quantos litros de gasolina o seu carro usa por quilômetro e você faz a conta. Lembrando que a gasolina custa $1. Outra coisa muito importante na vida do ser humano são as compras de supermercado. O preço aqui que eu coloquei é baseado nas compras aqui da minha casa, tá? Que são pra 2 pessoas. A gente gosta de fazer compras semanalmente e a gente gasta mais ou menos por semana $100. Então, afinal do mês, a gente gasta aí mais ou menos $400. Eu perguntei pra minha sogra quanto que ela gasta mais ou menos aí com comida, porque ela mora sozinha, e ela falou pra mim que gasta aí semanalmente $75. Isso dá, ao final do mês, $300. Mas a minha sogra, ela gosta de comprar bastante coisa diferente, coisa cara, então por isso aí que ela gasta $75 por semana. Quando você vier aqui pro Canadá, eu te aconselho também a procurar comprar coisas mais baratas, que daí sobra um dinheirinho no final do mês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando pra vocês aí com detalhes, supermercado, mostrando os preços direitinho de tudo, deixem aqui nos comentários que eu com certeza vou atender o pedido de vocês. Bem, eu fiz aqui um último tópico porque eu achei muito importante trazer pra vocês com relação ao transporte. Como eu falei pra vocês, aqui em Alliston, onde a gente mora, não tem transporte público. Não tem ônibus, não tem trem, não tem nem Uber nem táxi. Mas como eu disse mais cedo pra vocês, é bem melhor vocês morarem em uma cidadezinha do interior do que vocês morarem em Toronto. Quando vocês vierem pra cá, eu aconselho vocês a morarem numa cidadezinha do interior e procurarem um emprego na cidade do interior. Mas pode ser que vocês consigam arrumar um emprego em Toronto, daí vocês moram longe e precisem aí utilizar do transporte público pra poder chegar em Toronto. Bem, tem uma cidadezinha aqui ao norte de Alliston que se chama Barrie. Então, se você quiser vir morar aqui no Canadá e tiver conseguido um emprego em Toronto, eu aconselho você a ir morar em Barrie. Em Barrie, como é uma cidade maior do que Alliston, tem bastante coisa e também tem o transporte público. Então, se você não quiser dirigir da sua casa até Toronto, você pode pegar o trem.
trem. Ida e volta por um dia custa $25,66. Isso em um mês, você trabalhando 5 dias por semana, durante 4 semanas, dá $513,20. É bastante coisa, mas eu acho que vale mais a pena você gastar esse dinheiro e morar em Barrie do que você pegar esse dinheiro e colocar no aluguel em uma casa em Toronto. Por quê? Porque em Barrie você vai conseguir uma casa bem maior do que uma casa que você conseguiria em Toronto e você também vai ter todo o conforto e as coisas vão ser bem mais baratas. Vamos fazer o cálculo aí pra ver quanto que custa morar aqui no Canadá por um mês. Eu vou fazer o cálculo para 2 pessoas morando no interior do Canadá, com uma pessoa trabalhando em tempo integral e a outra pessoa não trabalhando, tá bom? Vamos lá. Aluguel, $1.100. Energia elétrica, $75. Gás, $68. Água, $70. Internet, $68. Plano de celular, 50 pra você e 50 pro seu cônjuge. Então dá $100. Vamos dizer aí que você tem um carro e você vai dirigir pro seu trabalho e você trabalha na mesma cidade que você mora. Então você vai ter que pagar um seguro de carro de mais ou menos $125 e vai gastar mais ou menos $200 com a gasolina. Vai pagar $10 de Netflix e vai pagar $400 de mercado. Isso vai dar exatamente $2.216. Como nós temos uma pessoa trabalhando em tempo integral e essa pessoa recebe $14 por hora, essa pessoa vai fazer exatamente $2.240. E daí sobra pra você gastar aí com qualquer coisa que você quiser $24. Então eu aconselho vocês a virem pra cá e os dois tentarem conseguir um emprego full time, que é o integral, ou então um consegue um emprego integral e o outro consegue um emprego part-time, que aí seria meio expediente, que você ganharia menos, mas você poderia usar todo esse dinheiro aí como essa, pra investir ou também pra se divertir. Agora vamos fazer o caso da pessoa que vai vir pra cá com o seu cônjuge. Um só vai trabalhar, porém essa pessoa vai morar numa cidade do interior, que seria Barrie, e vai ter que pegar o transporte público até Toronto todos os dias pra poder ir trabalhar. Vamos fazer a conta. Aluguel, $1.100. Energia elétrica, $75. Gás, $68. Água, $70. Internet, $68. Plano de celular, $50 pra você, $50 pro seu amado. Mercado, $400 por mês. $10 de Netflix e $513,20 aí de transporte público pra te levar de Barrie até Toronto. Isso daí soma em $2.404,20. Como você trabalha full time e o seu cônjuge não trabalha, você recebe $2.240 por mês. Então aí, se você pegar o valor que você recebe menos o valor que você gasta, você vai ficar no negativo. Você vai ter um negativo de $164,20. Então, se você estiver morando em Barrie e for trabalhar em Toronto, ganhando um salário mínimo, o seu cônjuge vai ter também que trabalhar, porque senão vocês não vão conseguir pagar as contas. Mas foi isso, gente. Eu espero ter esclarecido aí um pouquinho da dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou com certeza responder vocês. Se vocês quiserem que eu fale de mais alguma coisa e de mais algum custo de vida que vocês querem saber, me deixam aqui nos comentários que eu vou ler e também posso fazer um vídeo pra vocês bem explicadinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar um joinha pra mim, porque me ajuda bastante. Deixem aqui nos comentários se vocês acharam que foi caro, que foi barato, vocês acham que vale a pena sair do Brasil pra vir morar aqui, ou se vocês preferem ficar aí no Brasil mesmo. E não se esqueça de se inscrever aqui pra não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, um beijo e até a próxima!